Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, sou aqui de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Quero primeiro agradecer a Deus que por estar vivo é você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Ao meu muito obrigado. Eu quero aqui agradecer aos 530 amigos que se inscreveram no meu canal, que estão acreditando no meu projeto, e aos 66 pessoas que visualizaram meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu quero, a meta continua, a gente ultrapassar uns 1000 inscritos, pelo menos até junho de 2025. Muito obrigado mesmo. Deixa aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje eu vou falar de alguns assuntos de uma forma mais genérica, né? Quase o último vídeo do ano, eu acredito que seja. Não, tem segunda-feira ainda, né? Mas as coisas estão quase amortecidas, poucas informações que a gente colhe, mas mesmo assim vale a pena o assunto que eu vou fazer, né? Mais uma vez, o ministro do STF interfere no Poder Legislativo, né? Brecando, né, vetando o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Aí culpa-se o STF. Não, primeiro que ele foi provocado. O PSOL, graças a Deus, o PSOL serve para alguma coisa. Em algum momento o PSOL é ótimo, porque foi o único, né, que teve assim a audácia, a coragem de enfrentar essa ditadura, essa mesquinhez, essa desonestidade do presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque é um absurdo o que nós estamos vivendo, né? O presidente da Câmara, que devia ser o primeiro a zelar pela eficiência, pela publicidade, pela legalidade, são os princípios básicos que estão todos inseridos no artigo 37 da Constituição, que definem, que determinam como deve ser administrada, como deve ser gerida, organizada, administrada a administração pública brasileira. Mas esse Arthur Lira, ele não se interessa, ele quer dinheiro, ele quer arrogância, ele é um ditador, ele é um desonesto, vamos dizer assim. Porque essa lei, o que ele fez? Ele suspende as comissões da Câmara, né? Aí, não, porque a delegação para fazer a votação de última hora do pacote, ele suspende. Aí quando as comissões não aprovam essas emendas que vão ser aprovadas, discutidas em comissão, pode ser aprovadas ou pode ser rejeitadas, mas pelo menos segue um rito. O que ele fez? Ele suspendeu as comissões e depois disse, não, os líderes apadrinharam as emendas e mandaram lá. Aí mandam lá 4 bilhões e 200 milhões de reais, sem identificar quanto, para quem vai, como gastar, para quem vai ser. Gente, dinheiro público não é para se jogar no lixo. Dinheiro público é para ter sinceridade e responsabilidade. Então, aí culpa-se o ministro do STF, interferência do judiciário. Não, o judiciário tem que gritar. Graças a Deus, pela primeira vez eu tenho que tirar o chapéu para o pessoal do PSOL, que ingressou com a ação no Supremo, com a reclamação lá, e o ministro Dino acatou. Porque é uma irresponsabilidade essa do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, né? Ele agiu de má fé, é desonesto o que ele fez, né? Ao apagar das luzes, distribuir para amigos, para privilegiados, 4 bilhões e 200 milhões de reais do nosso dinheiro, né? Isso é uma vergonha. Aí ele tem que, aí ele faz uma reunião de emergência e ele hoje no jornal Estadão, ele está dizendo que é vítima, que ele é um santo. Não é não, seu Arthur Lira. O dinheiro público é para ser respeitado, o senhor tem que entender que dinheiro público não é para ser gasto ao bel prazer. Tem que ter uma determinação, um projeto, tem que ter uma aprovação, um destino cumpra-se os devidos processos, o devido processo legal. Não é a sua vontade, não. Ele está cobrando agora do Lula, cobrando dos ministros os acordos. Os acordos têm que ser feitos de acordo com a lei. Acordos precisam de ser feitos, eu entendo. Agora, não é
para fazer acordo. Fez acordo, está fora da lei, tem que cumprir acordo? Não. Tem que se cumprir a lei. Acordo não se cumpre. Acordo se cumpre quando estão conforme a lei. Mas no discurso de Arthur Lira, o que vale é o que é a vontade dele. Não é o Centrão que manda na Câmara. É o Centrão que... gente, pelo amor de Deus, a gente tem que acabar. O povo brasileiro tem que pressionar para destituir, para acabar com esse tal de Centrão. Porque é uma vergonha o que estão fazendo com o poder legislativo brasileiro. Não pode o poder legislativo brasileiro ser tão irresponsável como está se apresentando, como foi a administração de Arthur Lira. Tomara que os novos presidentes, eu acho muito difícil, porque vem do mesmo, eles são da mesma escola, né? Tanto do Senado quanto o da Câmara, são da mesma escola, eu acho que é muito difícil mudar daqui a 2 anos. Mas você vê essas emendas de forma distribuída, gera o quê? Inquérito. A Polícia Federal tem que investigar, né? A Polícia Federal tem que descobrir essas falcatruas e botar na cadeia essas pessoas que deviam recurso público. Que é uma vergonha o que está acontecendo com as nossas emendas, né? Vamos lá, o governo precisa, agora mudando um pouco de assunto, né? O governo, nós estamos sobre a crise do dólar. O dólar R$ 6,19, R$ 6,20, R$ 6,30. A desconfiança do mercado é porque o endividamento do Brasil está muito alto. De fato, né, gente? De 2019 para cá, houve um endividamento muito grande da nossa dívida, né? Aumentou demais a nossa dívida. E em 2019, ela era 56,2% do PIB. Né? E esse ano poderá fechar em torno de 78%, 79% do PIB. Há um aumento muito grande. Claro que houve uma contribuição do governo Bolsonaro quando ele sustou, né, os 50 e tantos bilhões de reais dos precatórios, que ele deu calote dos precatórios, mas mesmo assim o endividamento está muito grande. E o governo Lula precisa de realmente a sociedade, né? Eu não chamo nem do governo Lula. A gente criticar só o governo Lula, cobrar só do governo Lula, não vai ser suficiente. É a sociedade toda, ela tem que se conscientizar que o Estado não pode se endividar da maneira como está. A gente tem que reduzir o endividamento público no Brasil. É um exemplo, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? A administração da nossa casa, do nosso lar, é diferente da administração pública, porque a administração pública é sui generis, ela é específica. Não adianta eu dizer, eu sou um bom administrador, eu sou um grande empresário e você é presidente do Brasil e vou resolver os problemas do Brasil. Não vai, não. Porque a administração pública ela é específica, ela é sui generis, ela tem uma especificidade que só quem entende administração pública, que só quem entende desse setor e que pode vamos dizer assim, colocar à disposição de ser um gestor público. Não adianta, eu sou um empresário famoso e o Elon Musk, ele está lá nos Estados Unidos agora como ministro de Estado, mas ele vai ser um eficiente empresário, mas não vai ser o mesmo Elon Musk como ministro. Ele vai ser diferente, porque a administração pública exige certas normas que somente a especificidade, como eu falei, da administração pública pode exigir, né? Então, o governo Lula e a sociedade têm que encontrar realmente um caminho para o endividamento, tá? Eu sei que é muito complexo. Eu estou lendo um artigo, um livro sobre a dívida pública e eu confesso a você que quando eu tiver seguro, eu falarei com mais detalhe. Por enquanto, eu falo só essas coisas genéricas de 78% do PIB, é muito grande. O governo Lula provavelmente entregará em 92%, quer dizer, quase 100%, né? Só os países desenvolvidos é que tem mais de 100% da dívida, né? 100% do PIB, né? Ultrapassa 100% do PIB de sua dívida pública. Mas são os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, esse é o problema deles. Nós não podemos ter um endividamento tão grande como nós estamos. Primeiro, o endividamento no Brasil é um endividamento muito desonesto. Por exemplo, né? Os estados, eles não pagam, eles tomam dinheiro emprestado, rios de dinheiro. Quando o governo breca, lá o Senado vai e diz assim, não, eu não empresto para Pernambuco 4 bilhões de dólares que ele está tomando emprestado, porque o estado de Pernambuco está
está muito endividado. Aí a governadora entra com a ação na justiça, a justiça aprova. Aí o Pernambuco pega mais 4 bilhões. Aí não paga, quem paga é a União, aí vai para a conta da União. Aí toma a União em pagar juros, né? Nós pagamos uma média de 50 bilhões de reais por dia da conta dos governadores, que a União arca com essa responsabilidade. Porque a irresponsabilidade da administração pública no Brasil não é só do governo Lula, é dos governadores, é dos prefeitos, principalmente dos prefeitos, que não têm transparência. As prefeituras não dizem como gasta, quanto gasta com determinados setores. A administração, eles não explicitam. Então há um desvio muito grande de recursos, começando pelas prefeituras. Então, para se falar de transparência, de honestidade e questão do endividamento público, nós temos que cobrar primeiro das prefeituras, né? Como agora os prefeitos estão daqui a 3 dias ou 4 tomarão posse, que a gente cobre dos prefeitos transparência, quanto vai gastar, quanto vai ser o orçamento, né? Quanto vai gastar em educação. Realmente, não adianta, se chega no município de Taquaritinga do Norte, gastamos 8 milhões com educação, mas aonde? O salário do professor não foi, gente? 8 milhões, 12 milhões, não foi, porque o salário do professor é muito baixo. Os professores ganham muito mal, principalmente os professores contratados. Tem alguns professores concursados que devia ser proibido professor ser contratado, professor devia ser concursado. Mas não, eles contratam professores, pagam mísero salário para professores contratados porque sustentam o curral eleitoral. Quanto mais empregados contratados das prefeituras, mais chance do prefeito ser reeleito ou eleger seu sucessor, ele tem mais chance, porque as pessoas trabalham para a prefeitura, não para o bem da comunidade, para o bem de Taquaritinga do Norte, mas para o prefeito, porque ele empregou a sogra, empregou a mãe, empregou a filha. Essa é a realidade brasileira. Então tem que acabar com isso. Uma lei que diga, olha, não pode ter professor contratado. Todo professor tem que ser concursado, porque aí ele vai lidar com o melhor salário. Mas o professor contratado, ele se omite porque ele sabe que se ele não trabalhar de graça o mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, ele não se é contratado para 2025. Porque eles, quando chegam em dezembro ou outubro, eles encerram os contratos para não pagar 13º. Mas as pessoas trabalham novembro e dezembro de graça, e janeiro também. E aí volta em fevereiro ou março. Isso é que acontece. E os tribunais de contas dos estados sabem disso, mas eles estão fazendo ouvidos moucos, né? Palavra tão rara, né? Mouco, né? Que é a pessoa que não quer ouvir, que não consegue ouvir, e os olhos vedados para essas injustiças da maioria das prefeituras. Infelizmente é isso. Então a questão do endividamento público brasileiro é muito sério e precisa que realmente haja uma força de toda a sociedade cobrando dos prefeitos, do governador e do presidente da República. Agora, cabe, claro, ao presidente da República mostrar um projeto para 2025, ou pelos 2 últimos anos que lhe restam, até 2026, cabe ao presidente Lula mostrar que realmente vai fazer uma contenção de gastos. Gente, a contenção, o Lula não precisa de ficar envergonhado, porque o Lula tem vergonha de dizer que não quer gastar. Não, vamos economizar. Como eu falei aqui, tem várias alternativas, vários projetos de você conseguir reter a despesa sem afetar a qualidade do governo. Por exemplo, vende milhares de imóveis, terrenos que a União tem perdidas, abandonadas. Vende os apartamentos funcionais de Brasília, que não servem para nada, porque a maioria dos deputados moram em hotéis, a parte de hotel, porque tem auxílio moradia. Né? Para quê? Né? Vende os imóveis, faz alguma coisa. Há o corte de gasto. Tem como aonde cortar? Tem. Muitas obras paradas. Vamos resolver esse problema das obras paradas, porque obras paradas, esses contratos estão em manutenção. Enquanto aquela licitação não é terminada, que a obra não é terminada, a empresa ganha a licitação, ela fica ganhando, fica remunerando ali, né, corrigindo pela Selic, mais não sei o que, não sei mais o que. Aqueles contratos, quando ela vai fazer a obra que custou 1 milhão, custa 2 bilhões. Né? Isso é tudo prejuízo. Então tem como o governo, na administração pública, sem sacrificar o povo, reduzir a dívida. Essa questão do endividamento dos estados. Os estados têm que assumir a responsabilidade de pagar suas dívidas. Eles se endividam e não pagam.
Isso é uma vergonha. E agora tem que falar a verdade. Quais os governadores que são os piores? Os piores são Rio de Janeiro, acho que Minas Gerais, parece que, não sei se é, não sei. Agora, os piores estados são Rio de Janeiro e Minas, né, que estão quebrados, mas ainda dão subsídios. Não pode. Um estado quebrado como o Rio de Janeiro, o estado atrasou a prestação com a União, proibido de você dar subsídio. Pronto. Tem que cobrar disso, porque não pode ser a irresponsabilidade dos estados, como nós estamos tendo. Quem paga é o povo, né? Eu falei isso aqui, né? Daí essa questão, né, desse endividamento, que realmente, como o Estado perdeu, o mercado perdeu a confiança no governo, porque o Estado está se endividando muito, né? Nós podemos chegar a 92%, né, em 2026, devendo 92% do PIB. É uma dívida muito grande. E uma hora isso vai explodir. Uma hora nós temos uma dívida, nossa dívida pública é composta de títulos, são vendidos para 96%, né, da dívida pública brasileira. Ela é, vamos dizer assim, os donos da dívida pública, que são os banqueiros, os grandes grupos econômicos, né, os fundos de pensões, 96% é eles que compram esses títulos, né, para remunerar, para poder eles ganharem o dinheiro deles, né? E 4% de estrangeiros. Quer dizer, tem que melhorar. Se a gente reduzir a dívida, né, a gente ampliar esse percentual de estrangeiros, que países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Alemanha venham comprar títulos nossos. Porque a dívida ela é um negócio também. Agora, por que os países estrangeiros não compram os nossos títulos da nossa dívida? Porque eles não confiam, eles desconfiam do Brasil. Então ficam praticamente os títulos, os fundos de pensão, Petrobras, Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce acho que nem existe mais, né? Caixa Econômica Federal, as previdências privadas compram os títulos da dívida pública para guardar, né? Para repor isso, para quando a pessoa se aposentar, ter aquele valor que você recolheu, que você comprou, o título de capitalização que você compra quando você, no período de resgate, ter aquele dinheiro, né, tá lá amparado. Então, é uma questão muito importante isso, né? E o que está acontecendo? O mercado não está mais acreditando. Então, ele está cobrando cada vez mais juros altos, né? Quando o governo rola dívidas, olha, eu vou vender tantos títulos, né, da dívida pública para pagar em 2030, 2040, o banqueiro diz, não, eu compro, mas o juro vai ser de 50%, que eu estou desconfiando. Então, quanto maior a desconfiança, mais o juro é alto, né? Outra questão interessante, essa questão do dólar, uma das alternativas prováveis, né, que eu li algumas informações, é que o seguinte, esse aumento do dólar é para o quê? Para reajustar preços, né, os preços no mercado interno, em função do grande consumo, do consumo do governo, mais do consumo das famílias. As pessoas estão comprando muito. O que acontece? Como tem pouca oferta, a indústria brasileira não tem mais, ela não se expande, né? Nossa indústria realmente o crescimento da indústria sempre é medíocre, ou quase, né, em alguns anos tem até decréscimo, né? Em vez de aumentar, diminui. Aí o que acontece? Não tem produto no mercado. Então aí o especulador, né, ele vê essa carência que a indústria não repõe. Por exemplo, agora, essa semana, muita semana de bebida, né? Será que as cervejarias ampliaram as suas fábricas para colocar mais cerveja? Não. Em alguns locais vai faltar cerveja, então eles vão aumentar o preço. Essa é a realidade, né? Porque a indústria brasileira, o mercado brasileiro está muito desajustado. Porque há muitos anos que o país não cresce, né? Então tem essa situação. Outra coisa que eu quero falar aqui, já encerrando, é o seguinte. O presidente Lula, que já é tarde, já devia há muito tempo ter entrado nessa questão da polícia, né? É muito importante que o governo federal assuma o controle, porque os governos estaduais perderam a capacidade de comandar as polícias. Não tem mais comando, né? Os governadores não comandam mais as polícias. As polícias viraram milicianos, se envolveram com tráfico, se envolveram... É uma tristeza, né? O PCC, toda hora tem policiais em São Paulo
envolvidos com PCC, policiais envolvidos com milícia, tudo isso os governos perderam, essa é a realidade. Então o governo federal tem mais uma responsabilidade que tem que intervir nessa situação, né? E aí ele assinou um decreto regulamentando a situação das polícias, né? Com relação a alguns detalhes, por exemplo, não é para atirar na rua aleatoriamente, não é para sair correndo atrás de ladrão. Ah, mas tem que prender, não é bom pôr o ladrão. Não, gente, eu sei, a polícia precisa de ter responsabilidade, ela não vai sair atirando a ele. Você vê essa semana, uma menina, uma jovem, véspera de Natal, né? Ia passar o Natal com a família, os policiais rodoviários federais simplesmente, não, porque nós suponhamos que ouvimos tiros que vinham daquele carro de metralha, atira na cabeça de uma jovem. Essa polícia é muito despreparada. Então é preciso que aí o governo federal intervém, aí o governo federal é autoritário. Não, tá certo, porque os governadores perderam o controle da segurança, eles não têm mais controle sobre a polícia. Aí fica de fora, os governadores contrários a esse decreto são quem? Os bolsonaristas, os golpistas, né? Como Ronaldo Caiado, Castro, o próprio Ibanez lá de Brasília, que são pessoas que apoiam o Tarcísio de Freitas, né? O Zema de Minas Gerais, são governadores que apoiam o golpe de Estado, né? Que apoiaram o Bolsonaro, que apoiam a ditadura. Então quem defende ditadura defende uma polícia que mata, uma polícia que assassina. E isso não é a polícia que a gente quer. A gente quer uma polícia honesta, uma polícia bem remunerada, uma polícia que realmente trabalhe para o bem da sociedade. Não saia armada a qualquer hora, dando tiro para o erro, matando pessoas, né? A gente sabe que a violência é muito grande, tem muito que se investigar. A polícia precisa ter aparelhos para fazer o trabalho de informação, né? O trabalho de espionagem, esse trabalho que se perdeu, porque a polícia não tem mais essa capacidade de fazer isso. No tiroteio, isso não dá certo, que leva muitas vidas inocentes, né? Então é muito triste você ver numa véspera de Natal uma jovem linda, como foi essa do Rio de Janeiro, que simplesmente pode se tomar aquela escape, que não fique com sequelas graves, que a vida dela não seja interrompida por essa estupidez dessa violência. E aí esse decreto, é claro, que vai gerar muita polêmica, mas eu acho que é necessário que o governo federal intervenha o mais rápido possível. E há também, para encerrar, o ministro do STF tem decidido algumas coisas que parece que ele está usurpando a competência com relação a câmeras nos policiais em São Paulo. Não, ele está decidindo conforme uma decisão que tem no STF. O procurador de São Paulo ingressou com ação no STF pedindo a implantação das câmeras. Existe nessa ação uma espécie de termo de ajustamento de conduta, onde o governador de São Paulo tem a obrigação de introduzir as câmeras nos policiais. E o governador, como ele é golpista, ele é a favor de Bolsonaro, ele está resistindo. Agora tem uma coisa, aí o ministro do Supremo, como presidente do Supremo, se ele dá uma decisão e o governador Tarcísio de Freitas não cumpre, tem que pedir o afastamento dele, a intervenção federal no governo de São Paulo. Aí o presidente Lula é obrigado a intervir no estado de São Paulo e decretar um governador, até resolver esse problema. Aí vão chamar o Supremo e o presidente Lula de ditador. Não, quem está errado é o governador de São Paulo. O governador de São Paulo tem que tomar medidas adequadas, imediatas, se resolver a questão dessas câmeras, que ele mesmo concordou. Ele já fez vários termos, já fez vários acordos, ele já explicou que não pode, o ministro do STF já decidiu, sabe, não é uma decisão, o ministro do STF não está decidindo assim à vontade, não. É uma ação judicial que vem ao longo dos anos, o Poder Judiciário vem negociando com o governador de São Paulo para que ele cumpra a lei. Simplesmente, o governador de São Paulo só precisa de cumprir a lei. Não precisa fazer mais nada. Nós não estamos exigindo do governador Tarcísio de Freitas, nem do governador Caiado, nem do governador Castro, nada demais. Estamos pedindo o cumprimento da lei. Agora, eles não querem porque eles querem estar no holofote. Eles querem estar contra o governo, contra o Brasil, contra a população, que quem sofre são as famílias que têm seus entes queridos assassinados de forma fria, de forma desonesta pela polícia.
porque elas não têm câmera, elas não têm como... A câmera no policial, gente, isso é uma tecnologia, é uma ferramenta importantíssima para o policial, porque é a defesa dele. Ele mesmo vai provar que ele está certo. Então o policial que anda correto, o policial de acordo com a ética, não pode ter medo de câmera. É que nem eu não posso ter medo, eu estou sendo filmado. Né? Eu não posso ficar tímido aqui, porque eu sei que quando eu publicar esse vídeo na internet, ele não é mais meu, ele é da população. Assim, da mesma forma, o policial, se ele vai para uma ocorrência e vai com a câmera ligada, ele sabe que ele vai produzir provas a favor dele. Agora, se o policial apaga, desliga a câmera, o que ele está? Ele está dando má intenção, ele está dizendo que ele não quer cumprir a lei. Ele quer descumprir a lei. Então, agora, infelizmente, esse ranço da ditadura militar, que é uma polícia agressiva, uma polícia que bate, uma polícia que mata, isso ainda está persistente, principalmente nesses governadores que são governadores da linha de Bolsonaro, que defendem, como Bolsonaro muitas vezes falou, né, declarou apoio a Brilhante Ustra, o maior torturador da história do Brasil. Lamentavelmente. Então a gente precisa que o governo federal tome essa medida urgente e o governador de São Paulo abra o olho, porque se ele não cumprir as decisões, o ministro do STF tem competência. Não me venha dizer que o ministro do STF está agindo de forma arbitrária, não. A lei permite ao presidente do Supremo Tribunal Federal, se uma decisão judicial não for cumprida, pedir a intervenção no governo de São Paulo. E aí o presidente da República tem que decretar um interventor até. E o governador pode voltar ou não, determinando se realmente a situação for resolvida. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima, viu?